Então, vamos dar uma olhadinha agora sobre as técnicas de loop, né? Vamos usar o loop for para iterar, ou seja, percorrer os elementos de uma lista, de uma tupla, de um conjunto, set e de um dicionário, né? Vamos entender algumas técnicas que a gente usa para percorrer essas listas, né? Porque eles são um conjunto de dados, né? Dados compostos, e nós precisamos acessar esses dados. Então a gente precisa sempre acessar esses dados através de uma lista. Então a gente precisa percorrer eles, né? A gente percorre através de uma estrutura de repetição, como for, né? Então vamos aprender algumas técnicas de como usar o loop, né? For, e como usar também uma função embutida da linguagem chamada range, tá? Vamos começar aqui então. Primeira coisa, vamos aprender aqui passo a passo entre as estruturas, né, as nossas estruturas de dados. Primeira coisa, vamos usar um loop for. Ele é escrito dessa forma. A gente escreve for, uma variável que nós vamos percorrer, ela vai ser iterado dentro do nosso código, in, ou seja, dentro da nossa estrutura de dados. Por exemplo, uma lista, um dicionário, né, uma tupla, né? A gente vai percorrer dois pontos. Pode ver que a gente fez o reco. E aqui a gente vai manipular essa variável var. Cada vez que esse laço ser repetido, ele vai começar onde? Onde começa a tupla ou nossa lista, né? A nossa lista, vamos chamar de iterável, né? Iterável, que a gente pode iterar sobre ele, andar sobre ele, um a um. Onde que começa? Começa do zero, que é o primeiro elemento, até o último. A gente não precisa dizer no for que começa do zero e termina no último. Através dessa instrução for, a gente faz isso de maneira automática. O Python já sabe que usando um for assim, você está iterando um em um. E cada elemento da sua estrutura de dados, cada elemento vai entrar nessa variável var aqui, né? Pode trocar. Geralmente as pessoas usam o i, né? Para ficar mais curtinho, né? Ou a primeira letra da estrutura que você está usando, né? Por exemplo, iterável i. Se fosse uma tupla lá que você está usando, você teria um t. Mas depende, é uma convenção pessoal, tá? Então vamos primeiro olhar como é que funciona percorrer. Eu já preenchi aqui, usando a estrutura de dados, né, listas. Então eu criei uma lista, banana, maçã e tomate, chamado frutas, e eu vou fazer um for, para, né, se for significa para, f, que é a variável que a gente criou, in, ou seja, para o f dentro da nossa estrutura de dados frutas, faça print f, imprima f. Então ele vai iterando sobre essa estrutura de dados um a um. Na banana, o f na primeira iteração é banana. Volta o loop, porque não acabou, né? Quando acaba, quando termina na nossa estrutura de dados. Então ele vai para maçã, imprime maçã. Tomate, imprime tomate. Vamos ver isso aqui? Run. Olha lá, banana, maçã, tomate. Eu poderia manipular isso aqui, né? Criar uma nova variável aqui. Por exemplo, texto recebe... E dar um print aqui. Olha lá. Posso ir iterando. Estou dentro do meu for, posso ir iterando e manipulando. Olha lá, tá vendo? Assim, também, ó. Certo? Então eu posso ir iterando. Eu posso acrescentar, por exemplo, posso fazer uma condição, né? Por exemplo, se f, aqui dentro, se f for igual a... O nosso texto será eu odeio, tá? Se não, o nosso texto será olha lá. Então, opa, o que faltou aqui? Se, faltou a variável, né? Lembra que o operador precisa de, é binário, né? Precisa de dois. Eu odeio banana, porque é o primeiro que é banana. Eu gosto de maçã, eu gosto de tomate. Lembrando que listas, elas são ordenadas, né? O primeiro elemento sempre vai ser o primeiro elemento. Então, beleza. Conseguimos iterar sobre as listas, né? É bem simples a iteração sobre listas, beleza? Vamos passar para o próximo. Tuplas. Como é que funciona a iteração sobre tuplas, né? A tupla, lembra, ela é imutável, né? Mas ela tem um comportamento semelhante ao comportamento da lista. Então é a mesma coisa. Nome, eu tenho uma variável que é uma tupla, que tem esses elementos aqui. Eu vou percorrer, criar uma variável n e vou imprimir n no nosso terminal aqui. Olha lá, Pedro, Maria, Cleitinho, tá? Eu estou iterando. A tupla e a lista ela tem a mesma maneira de iteração. Então é bem simples nessa parte, nessas estruturas de dados.
Vamos passar para a nossa próxima. Conjuntos, né? O nosso famoso set. Funciona da mesma maneira. Eu tenho um conjunto, ó, aula online, aula vídeo, né? Lembrando que conjuntos, os elementos não podem ser repetidos. Tá vendo que aqui tem aula e aula? Então ele vai imprimir só uma vez aula. Olha o nosso for. Para criar uma variável C em conjunto, o nome dessa variável não importa, tá? O nome de variável não importa. Desde que você use a mesma a instrução que você está fazendo. Vamos ver? Mandei imprimir. Vídeo aula online. Tá vendo que ele tirou uma aula fora? Porque o conjunto, ele é desordenado, mas ele não mantém elementos repetidos dentro dele. Agora chegamos aonde a gente precisa de uma técnica para iterar, que são os dicionários. O dicionário, ele é um conjunto de chave e valor. São pares não ordenados. Então eu tenho um conjunto aqui, ó. Chave, valor, chave, valor, chave, valor. Então, toda vez que a gente itera sobre um dicionário, né, um dict, o que acontece? Toda vez que a gente itera sobre ele nos retorna 2 elementos, e não um só. Quando a gente estava iterando sobre as outras estruturas de dados, ele retornava um elemento só, e a gente manipulava esse único elemento. Dentro de um dicionário, não. Então, nós temos um método chamado items, abre e fecha parênteses, que vai fazer o quê? Ele vai pegar o primeiro elemento e vai nos retornar isso numa lista, numa tupla, né? Vai retornar assim pra gente, uma tupla, chave e valor, vai fazer isso pra gente, tá? Só para vocês entenderem o que ele está fazendo. Ele vai pegar a primeira posição e colocar no C, eu coloquei de C de chave, e a segunda posição V de valor. Geralmente você vai encontrar isso como K e V, de keys e values, tá? Geralmente é assim que eles escrevem, K e V. Então ele está pegando pega o primeiro nosso par, coloca o primeiro elemento, que é a chave aqui, e o valor aqui. Então a gente manipula eles. Olha lá. Vamos dar um print? Vamos dar um rodar? Par, valor. Eu poderia acrescentar aqui, ó. Poderia arrumar esse print, ó. Chave, essa, né? Separar por vírgula. Valor, é esse, separar por vírgula. Olha lá. Chave, Maria, e valor é isso aqui. Vou colocar um pipezinho aqui só para separar, ficar mais bonitinho. Olha que interessante. Chave, valor. Eu posso iterar sobre eles. Por quê? Se eu iterar sem essa estrutura de dados, né? Olha lá, vou fazer só assim, ó. C em lista telefônica. Vamos ver o que vai imprimir. Eu quero, ó, seja variável C dentro da lista telefônica e imprima para mim. O que ele vai rodar? Ele pegou só as chaves, entendeu? Como que eu iteraria daí em cima para pegar a chave e o valor? Eu pegaria assim, C, porque o primeiro elemento aqui ele está pegando as chaves, né? Seria C, aí eu teria que colocar telefones em C. Aí eu pegaria chave e valor, olha lá. Chave e valor. Então, fazer isso aqui é semelhante a fazer isso aqui. Itens, né? Assim, chave e valor. Então, assim é mais pythonico, né? Quando as coisas escreve de uma maneira que o Python é mais fácil, legível, o Python chama de pythonico. Assim é mais pythonico de escrever do que assim, tá? Então, vamos seguir essa convenção. Não vai dar problema se escrever da outra forma, tá? Só para a gente entender. Então, essas são as técnicas que a gente faz para iterar sobre os loops. Só que tem uma coisa a mais aqui, né? Lembra que eu coloquei ali no slide que tem um tal de range? Range, ele é uma função embutida da linguagem. A gente vai ter uma aula sobre funções embutidas. E o que ela faz? Ela tem 3 parâmetros aqui que a gente pode passar para ela, tá? 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o começo. Ele vai nos retornar uma lista de elementos. Primeiro é aonde vai começar, por exemplo, 0. Aonde que vai terminar, né? O n vai terminar. Lembra que ela vai ter n-1. E qual é o passo? Por exemplo, em 1 em 1, em 2 em 2, em 3 em 3, como é que vai ser, né? Então, se eu omitir, vai ser em 1 em 1. Se eu colocar, é 1 em 1. Se eu colocar 2, vai ser em 2 em 2. Ele vai nos retornar uma lista desses elementos, tá? Eu vou dar um print para vocês verem, ó. Tá? E vocês vão notar uma coisa, que ele não vai mostrar os números pra gente, olha só. Range 0 a 10. Ele imprimiu range de 0 a 10. Por quê? Porque esse aqui é um tipo de dado range. O range é um tipo, tá? Se eu fosse imprimir aqui, é um tipo de dado range. Se eu fosse imprimir type, vamos perguntar o type dessa lista aqui. O type dessa lista. Vamos perguntar o tipo da lista. O tipo dessa lista é o quê? É um range. Ou seja, o range, ele é um tipo de dados.
Bacana, né? Então, a gente não pode converter esse range para uma lista? Podemos. Como é que vai fazer conversão? A gente digita o nome da função que a gente vai converter. Por exemplo, eu vou converter essa lista para um tipo list, né? Lembrando que ele é um range. Vou colocar um R só assim, a gente não confundir os valores. R, range. Vou converter para lista. Olha lá, 0, 1, 2, até 9, 10. Tá vendo? O que acontece? O range, ele não cria todos esses elementos na memória dele. Toda vez que você consulta o range, ele pega o elemento e te dá. Aí você consulta de novo, ele sabe, opa, você já pediu o primeiro, vou te dar o segundo, terceiro, quarto. Isso poupa a memória, porque quando a gente faz uma lista assim, ó, por exemplo, imagina uma lista que tem 1 milhão de elementos aqui. Imagina. Todos esses elementos, eles têm que ser criados e guardados na memória. Todos eles. Por exemplo, se eu fizesse assim, do 1, vamos supor, até 1 milhão. Né? O Python ele permite a gente colocar underscore assim, para ficar mais fácil a gente ler que tem 1 milhão aqui, né? Então assim, eu quero de 1 a 1 milhão. Esse aqui não funciona, tá? Só estou te mostrando. O Python teria que criar uma lista e guardar 1 milhão de números na memória. Quando a gente faz com range, quando a gente faz assim, ó, de 1 até 1 milhão, olha só. Um até 1 milhão. Ele vai criar pra gente tranquilamente, ó. Ó, ele nem vai travar de 1 até 1 milhão. Só que se eu converter isso aqui para uma lista, aí ele vai ter que dinamicamente criar essa lista, nos retornar para nós, né? Ele vai criar todos os elementos da memória. Então, para que se usa esse range? Então, geralmente, quando a gente quer fazer um loop e não quer usar o while, né, para percorrer, então, por exemplo, assim, eu preciso de um loop que vai de 1 até 10, né? Então, como é que a gente faria? A gente teria um i, começava do 1, a gente fazia enquanto i for menor que 10, menor ou igual a 10, faz print o i, e vou mandar imprimir o i aqui. Olha lá, esse aqui é um loop com while, tá? De 1 até 10. Olha lá, tá vendo que tá um loop infinito? Por quê? Eu esqueci a famosa condição de parada. Quando que esse loop para? Quando o i for maior que 10. Mas onde que ele está incrementando? Lugar nenhum. Tá vendo que eu tenho que controlar essas coisas através do loop while? Lembrando que esse mais igual a 1 é o açúcar sintático para i igual a i mais 1, tá? É a mesma coisa. Agora sim vai parar. Olha lá, vamos ver. Oi, 10 vezes, tá vendo? Como que a gente faria isso com o for? Com o for a gente fazia assim, ó. For i em 10 não funciona, porque o for sempre vai pegar uma coisa que é iterável, um range, uma lista, uma tupla, um dicionário, tudo que a gente pode iterar sobre esse elemento. O 10 é o número inteiro, a gente não pode iterar, o 10 é 10, tá? Então o que vai acontecer aqui? Eu preciso passar ou uma lista de elementos, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim, né? Uma lista de elementos. Vou mandar imprimir isso aqui, ó. Olha lá. Com uma diferença básica. No for, a gente não precisa incrementar o valor, porque ele faz isso automaticamente. É uma vantagem. Olha lá. Mesma coisa imprimiu com o for. Só que isso aqui está me custando, né? Tem um método mais fácil de fazer isso, que é assim, ó. Range até 10. Tá vendo? Ele vai pegar, transformar essa lista de elementos aqui e colocar pra gente. Mas foi de 0 até 9. Porque ele começa do 0, né? Todos os elementos começam do 0. Então a gente começa do 1 até o 10. Lembre que é 10 menos 1, então vai até o 9, né? Olha lá, até o 9. Se eu quero o elemento 10, tem que colocar 11 aqui, ó. Olha lá. Do 1 até o 10. Então, para isso que a gente usa... o range, tá? Para a gente fazer essa iteração sobre um for. No lugar de fazer isso aqui com loop, com while, a gente faz isso aqui com um for, tá? A gente usa o range para isso. E tem um detalhe. Se eu fizer assim... 1 e 1, ele vai pular 1 e 1. Oi 1, oi 2, oi 3. E se eu colocar o 2 aqui? Ele vai pular 2 em 2, ó. 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9. Tá vendo? Então é para isso que serve. E também eu posso fazer o contrário. Do 10 até 1. Vamos ver se isso aqui funciona. Ó. Não imprimiu nada. Por quê? Porque o nosso passo é de 1 para frente. Então ele pega o primeiro que é 10 e o próximo é 1, mas é menor que ele. Então ele não vai imprimir nada. Eu tenho que falar que o passo é negativo. Ele pega o 10 e subtrai 1. 9, 8, 7 e volta. Olha lá. Ó. 10, 9, 8, 7, 6. Então eu posso fazer isso com o range. Tranquilo. Valeu.